Ter a casa própria faz parte do sonho de consumo de muitos brasileiros. Mas antes de receber as chaves do imóvel, é preciso ficar atento a alguns detalhes. O sonho da casa própria é uma realidade para muitas pessoas batalham por isso. Então é muito comum que as principais preocupações das pessoas que adquirem um imóvel é verificar se tem infiltrações, se tem fissuras e trincas, se tem cerâmicas que destacam, entupimentos e tubulações, etc. É claro que tem muitas situações que só são vistas ao longo do tempo, que são chamados vícios ocultos. Quanto a esses vícios ocultos, falhas imperceptíveis no primeiro momento, é fundamental acionar imediatamente a construtora. É bem comum o condômino procurar primeiro o síndico, né? Ele acredita que o síndico precisa resolver o problema, mas a maioria desses vícios, eles têm garantia. Então, precisa respeitar essa planilha que a construtora entrega para o condômino no ato da entrega das chaves, né? E cada item tem o seu prazo. Sobre as reclamações mais comuns, a síndica aponta os vícios de hidráulica. Quando passa de um ano, aumenta disparado esses condôminos que têm problemas com relação a dreno de ar-condicionado. Então, é uma dica muito boa pegar um profissional logo no momento da instalação, porque tudo isso, cada item desse tem um prazo de validade específico. E quando não é detectado, se o morador deixa de fazer esse chamado, acaba acarretando para ele consequências e até futuros prejuízos. Outro ponto importante é a garantia. O que o CDC fala, que é o Código de Defesa do Consumidor? Que dentro do período de garantia, o proprietário do imóvel, especificamente, basta apontar que existe o erro. Ele não precisa comprovar o erro. Acabou o período de garantia, não significa que a construtora não é mais responsável. Isso é uma frase muito importante. A construtora é responsável ao longo de 10 anos por toda a edificação. Se a construtora fez algum serviço desses, algum sistema desses, fora das normas, automaticamente ela está descumprindo uma lei, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, por isso, ela é responsabilizada. Só que ela é responsabilizada nesse período de 10 anos. A partir do momento que acaba a garantia, que são de 10 anos, o proprietário do imóvel só vai conseguir acionar a construtora por meio de vias judiciais. E para isso é mais importante ainda que ele esteja assessorado por um profissional, engenheiro, arquiteto ou técnico de edificações, com especialização nessa parte de patologia da construção. No caso da compra de um imóvel já usado, a vistoria deve ser ainda mais minuciosa. Em imóveis ocupados, tem um detalhe muito importante, que tem que ser verificado se já foi feita alguma reforma nele. Porque aí você vai conseguir separar o que pode ser eventualmente de responsabilidade da construtora ou de responsabilidade do antigo proprietário. E é importante lembrar que algumas mudanças no imóvel podem ocasionar a perda da garantia do bem. Aquele condômino que já recebe, vai logo quebrando o piso, e aí depois aparece aquela infiltração lá na tubulação do gás, provavelmente vai ter um problema aí na hora de abrir um chamado. Então, é preciso ter muito cuidado com relação a isso. Primeiro, fazer a vistoria, ter certeza que está tudo certo, registrar o que não está nos conformes, né? Abrir o protocolo, para depois ele começar a fazer as alterações no imóvel dele.